Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos e bem-vindas para esta nossa meditação do Evangelho deste domingo. Como sempre, mais uma vez, convido você a curtir, a fazer o seu comentário, a compartilhar essa meditação para que muitas pessoas tenham acesso àquilo que Deus nos deu. Lembremos, quanto mais a gente curte, quanto mais a gente comenta, quanto mais a gente compartilha, mais os algoritmos da internet entendem que é um material relevante. E o que pode ser mais relevante do que a palavra de Deus? Absolutamente nada. Portanto, façamos isso para que o algoritmo, a internet, espalhe para muitas outras pessoas. O evangelho de hoje, como tem sido nas últimas semanas, o evangelho de Lucas, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meus irmãos, esse é um evangelho extremamente importante, de certa forma doloroso, dramático, mas nos apresenta um exame de consciência extremamente relevante. Nesse evangelho, Jesus coloca os pingos nos is. Vejam só. Jesus está dizendo aqui que havia 2 homens, um rico e um pobre. Um rico e Lázaro. O rico estava sempre muito bem vestido, fazia festas esplêndidas, se preocupava com a aparência, se preocupava com o dinheiro, se preocupava em mostrar aos outros que era importante. Gozava a vida. O outro, Lázaro, pobre, cheio de feridas, sempre no chão, sempre à porta do rico. Atenção para esse detalhe. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Os cachorros vinham lamber suas feridas. Vejam que cena dramática. Jesus carrega a tinta para nós compreendermos de forma muito clara e muito evidente o que está em jogo. Nós temos um homem rico e um homem pobre. Um homem que esbanja e um homem que se alimenta das sobras. Um homem que se veste de roupas finas, o outro que é lambido pelos cachorros. Está muito evidente a diferença entre os dois. Mas tem algo que é o detalhe e que é fundamental. Apesar deles estarem em posições extremamente distintas, Lázaro, o pobre, vive à porta do rico. Atenção, meus irmãos. Esse evangelho
é uma pulga atrás da orelha, é um exame de consciência para todos nós. Por quê? Porque Jesus está dizendo que aqueles que sofrem, seja um sofrimento por causa da pobreza financeira, seja um sofrimento por uma pobreza moral, seja por um sofrimento a partir de uma exclusão, essas pessoas sempre estão à nossa porta. Jesus está nos responsabilizando pelo sofrimento do outro. Cuidado, porque esse evangelho durante séculos foi utilizado para justificar a pobreza. Cuidado, porque Jesus está dizendo aqui que o pobre está sempre à nossa vista. Nós somos responsáveis pelos pobres. Nós somos responsáveis pelos que sofrem. Nós somos responsáveis por aqueles que estão sozinhos, excluídos, sofrendo, seja o sofrimento que for. O sofrimento da falta de dinheiro, como é o caso aqui. O sofrimento da distância de Deus. Vejam, os pobres estão sempre à nossa porta. Jesus diz que ambos morrem. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Gabriel, quem disse que um vai para o céu e o outro vai para o inferno? A imagem que Jesus utiliza. Jesus está dizendo que Lázaro está junto de Abraão. Abraão, o pai da fé, está junto a Deus. E Jesus diz que o rico está num lugar de tormentos. E atenção! O rico pede que Abraão permita que Lázaro molhe o dedo para diminuir o sofrimento, o dedo com água, para diminuir o sofrimento do rico. E Abraão diz que existe um espaço intransponível entre o céu e o inferno, entre Lázaro e o rico. Sim, meus irmãos, é duro dizer, mas nós temos que lembrar da nossa catequese. O inferno é para sempre. Jesus, em alguns momentos nas parábolas, diz que fulano será castigado e não sairá dali até que pague a última prova, ou seja, o purgatório. Nós podemos ir para um lugar de sofrimento, mas é um sofrimento limitado. Ao contrário aqui, existe um tormento que é para sempre. É intransponível. Existe um espaço intransponível. Aquilo nunca vai acabar. O rico, no entanto, tem uma ideia. Se você, Abraão, mandar Lázaro até os meus parentes que estão vivos, eles certamente vão acreditar. Está aí Jesus dizendo que não é permitido a nós crer que existe comunicação entre os mortos e os vivos. Jesus está dizendo aqui com clareza meridiana que aos mortos não é permitido a comunicação com os vivos para alertá-los do que quer que seja. E Jesus diz mais. Jesus diz que eles não acreditariam ainda que um morto aparecesse para dizer. E é verdade, sejamos muito francos. A quantidade de vezes que Nossa Senhora, a igreja reconhece as aparições de Nossa Senhora, a quantidade de vezes que Nossa Senhora pediu de nós determinados passos para que não acontecessem coisas piores e nós nos fazemos de mocos, mostra-nos claramente que não é o fato de haver alguém que venha nos dizer algo que vai mudar a nossa realidade. E Jesus diz mais. Jesus diz, basta aquilo que já foi revelado. Vejam, meus irmãos, esse é um evangelho muito grave, muito, muito importante. Por quê? Porque nós vivemos o tempo inteiro esperando que algo mágico aconteça, esperando que uma revelação particular aconteça para que eu mude de vida. Jesus está dizendo aqui que tudo que foi revelado já foi revelado. Já é suficiente para que nós compreendamos o caminho da salvação, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com o homem rico. Mas Jesus está particularizando algo muito específico. Atenção para isso, porque nós podemos fazer ouvidos moucos e deixarmos de lado o centro desse evangelho.
É verdade que Jesus está nos propondo aqui que tudo aquilo que foi revelado para nós sermos salvos, os artigos de fé, já foram revelados. E nós temos que crer para nós sermos salvos. Mas Jesus está chamando a atenção aqui para um ponto específico. É a atenção com quem sofre. É a atenção com quem é vulnerável. É a atenção com quem é mais pobre. Jesus está dizendo aqui com clareza meridiana: nós já fomos advertidos de que um dia nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos pelos que sofrem. Jesus disse: tive fome, tive sede, estava nu e era estrangeiro. Todas as vezes que você fez a um desses por mim, a mim você fez. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Jesus uma grande graça, a graça de nós estarmos atentos a todos aqueles que a nossa vista, veja, não é lá na África, não é lá do outro lado do mundo, não, é na nossa porta. À nossa porta estão pessoas que sofrem. Peçamos a Jesus para que nós, de tão finos e elegantes que somos, de tão preocupados com a nossa riqueza e com os bailes que nós damos, que nós não nos tornemos insensíveis a quem está à nossa porta, ferido, lambido pelos cachorros, para que nós sejamos capazes de amar essas pessoas, de deixar de lado a nossa preocupação com tantas bobagens e aparências, para nós nos dedicarmos às feridas dos Lázaros que aparecem nas nossas vidas. Por quê? Porque no fundo, aquele Lázaro com aquelas feridas é Jesus com as suas chagas. Todas as vezes que fizeram a um desses, a mim vocês fizeram. Peçamos a Jesus para que, ao contrário desse rico, nós prestemos atenção nos Lázaros ao nosso redor, para que nós nos dediquemos a eles como nós nos dedicaríamos a Jesus. Porque não existe como se. Neles está o próprio Jesus.